Vamos lá, prosseguindo. Só peço aí desculpa aí para vocês. O professor está um pouco barbudinho, né? Esse negócio de restrição de movimento, estou evitando ir ao mercado, né? Tem que comprar um aparelho de barbear. Então, indo só por necessidade, né? Vamos lá. 11. A Revolução de Fevereiro de 1917 derrubou Nicolau II e estabeleceu a República da Duma, ou do Duma. Era o fim do regime czarista. Essa primeira fase da Revolução Russa teve como uma das suas características... Vamos lá, só uma pausa aqui. Então, essa Revolução de Fevereiro de 1917, vamos lembrar bem, né, que se refere ao mesmo calendário juliano, que era o calendário utilizado pelos russos. Nós aqui, vamos dizer assim, no Ocidente, usamos o calendário gregoriano. Então, para nós, essa revolução ocorreu em março, tá bom? Não é que ocorreu depois, não, o tempo ficou congelado, não. É só essa questão de calendários diferentes, tá bom? Vamos lá para a questão. Então, aqui teve como uma das suas características a crença no avanço do capitalismo na Rússia e da empresa privada como fonte de progresso econômico. Lembrando, o primeiro momento da revolução, os mencheviques que vão, né, por meio lá do governo do Duma, tomar o poder, e eles vão se aliar aos burgueses. Então os burgueses não queriam dividir nada, não queria reforma agrária, não queria, né, estatização das fábricas, das indústrias, não. Então esse primeiro momento é o momento em que a burguesia vai estar ali, né? Então vai estar, né, tentando dar prosseguimento aos avanços do capitalismo na Rússia, o que vai deixar muitas pessoas descontentes e vai ser um dos motivos pelo qual os bolcheviques irão se tornar um pouco mais radicais, tá bom? Então é a letra C de casa. 12. Explique brevemente o que foi o NEP adotada na União Soviética entre 1921 e 27. Então, o NEP, Nova Política Econômica, vai ser um sistema implantado por Lenin, né, para tentar recuperar a economia da Rússia, porque vinha muito arruinada. Primeiro, por ter entrado na Primeira Guerra Mundial, por ter ocorrido uma guerra civil. Então, ele vai permitir a entrada, né, a retomada de algumas características do capitalismo, principalmente pequenas empresas, pequenas fábricas, comércios, por meio da iniciativa privada. Ele vai permitir até que entrem recursos, financiamentos oriundos do exterior, tá bom? Então ele vai dizer que é um salto, é um passinho para trás para dar um salto para frente, tá bom? Isso foi a NEP, um programa para a recuperação da economia russa com a introdução de algumas características do capitalismo. 13. A Revolução Russa de 1917 marcou o início de uma nova era na história da sociedade, na medida em que se constituiu, vamos ver aqui, um desafio concreto à ordem burguesa e capitalista. Então, principalmente com a tomada dos bolcheviques no poder, nós vamos ver um contraponto, um pensamento contrário à ordem capitalista, né, à ordem burguesa. Então, o mundo, nós veremos mais à frente, ele vai ficar dividido em dois polos, né? Um lado capitalista e um outro lado socialista. Isso vai se agravar muito durante o período conhecido como Guerra Fria, que vamos estudar aí mais à frente. 14. A Revolução Russa de outubro-novembro, aquilo que eu falei, outubro para eles, juliano, novembro para nós, gregoriano, de 1917, implantou no país um regime socialista baseado nas ideias marxistas de Estado proletário. No entanto, além da classe operária, outro grupo social participou ativamente na luta pela queda do governo czarista. Foi, letra B, o campesinato explorado e sofrendo os efeitos da Primeira Guerra Mundial.
Então os camponeses eles vão ter um papel extremamente importante nesse processo revolucionário. Tanto é que na confecção da bandeira soviética nós teremos lá essa junção do martelo representando os operários das fábricas das cidades e a foice representando esses camponeses, né, que eram explorados e se libertaram dessa opressão burguesa. Vamos lá, nós estamos agora na 15, não é isso? Vamos lá. Em 1917, a Rússia, que estava sofrendo grave crise econômica, acentuada pela sua participação na Primeira Guerra Mundial, passou por um processo revolucionário que instituiu o Estado Socialista. Sobre esse processo, é correto afirmar que vamos lá, o primeiro ato fundamental da Revolução Russa foi financiar a burguesia industrial no seu projeto econômico. Então é a letra B. Lembra lá que eu falei? O governo provisório do Duma, aliado lá com os burgueses, tenta implementar, né, o capitalismo, né, visando os interesses da burguesia. Então, letra B. Mais uma pausa final e já retornamos.